3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que estes sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, sem que seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. Amém? Feche seus olhos bem rapidinho, vamos orar. Senhor, pedimos a luz da sua palavra, a compreensão que vem do alto. Traga sobre nós a revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não precisamos de nenhuma sabedoria humana, de nenhum achismo. Precisamos somente daquilo que vem da sua mente e do seu coração. Nos faça compreender, assim como o Senhor um dia abriu a mente de homens e mulheres para que pudessem compreender a sua palavra. Faça isso conosco nessa noite. Abra nosso entendimento para que sejamos transformados pela revelação que vem do alto. Te agradecemos desde já por sua palavra e por seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já leram esse texto ou já alguma vez ouviram sobre esse texto? Você já leu? Eu já me perguntei várias vezes o que de fato aconteceu com Saul. Será que Saul de fato foi transformado numa pessoa diferente, num outro homem? Porque o texto que nós lemos aqui diz que sim. Não sei se você prestou atenção, verso 5 e verso 6, vai dizer mais detalhadamente, quando o Espírito viesse sobre Saul, ele ia profetizar, então ele seria transformado numa nova pessoa. Só há 2 formas de nós olharmos para esse texto, só 2 formas. A primeira delas é, ou Deus e o profeta estão mentindo, ou de fato Saul foi transformado no novo homem. E a primeira possibilidade é descartada. Por quê? Porque Deus não mente. Então só nos resta a crer o quê? Que aquilo que Deus havia dito a respeito de Saul de fato aconteceu. Amém? Aí surge a grande questão, e essa sempre foi a minha indagação quando eu leio esse texto. Porque se Saul foi transformado num novo homem, como que Saul foi rejeitado por Deus? Se algo aconteceu dentro dele, por que então Deus o rejeitou por não encontrar em Saul características internas que o agradavam? Porque a transformação que Deus falou por meio de Samuel não aconteceria no externo de Saul, aconteceria onde? No interno. Agora veja, por que Deus rejeitou Saul? Porque faltou qualidades
internas. Como que a gente explica isso aqui? Como é que a gente vai... Ora, Saul foi de fato transformado ou não? Sabe, irmão, o que Deus sempre buscou e o que Ele continua buscando sempre foi uma condição interna. Sempre foi o nosso coração. Deus nunca buscou aparência. Por isso, você não precisa maquiar uma imagem diante de ninguém. Deus conhece você por dentro. Amém? E só que a reprovação de Saul foi devido a fatores internos. Ora, irmão, desobediência é um fator interno. Desobediência é rebeldia. Medo, incredulidade, insegurança, tudo isso são fatores internos. E tudo isso estava na vida de Saul. E acabou culminando, levando Saul a um lugar de desagrado e reprovação de Deus. Isso fica evidente quando o profeta Samuel vai dizer para Saul que ele havia sido rejeitado. Aí, quando Samuel vai dizer assim para Saul, Saul, você infelizmente foi rejeitado diante do Senhor porque você não obedeceu. O que o profeta vai dizer para Saul? Vai dizer assim, agora mesmo o Senhor foi procurar um homem segundo o seu coração para si. Você entendeu? O que Samuel está dizendo aqui indiretamente? Se Deus teve que buscar um outro homem segundo o coração dele, significava que Saul então não era um homem segundo o coração de Deus. Mas como que nós vamos lidar com isso, sendo que o texto diz que Saul foi transformado numa nova pessoa? Repito, Deus não tem como ele mentir. Então o que aconteceu com esse homem chamado Saul? Ele foi de fato mudado ou não? Se ele foi mudado, por que ele então foi rejeitado? Agora olha aqui para mim. Para nós entendermos o que aconteceu com Saul, é preciso nós olharmos para a nossa própria vida. Se você quer entender o que de fato aconteceu com Saul, por que ele foi rejeitado, você vai ter que olhar para si mesmo. E eu vou te explicar. Quando nós recebemos a Cristo, diz a Bíblia que nós nascemos de novo, certo? Que parte em você foi mudada? Seu interior, não é isso? A Bíblia vai dizer que nós somos feitos novas criaturas. Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja, a condição que nós recebemos é muito superior à condição que Saul havia recebido. Vocês entendem isso? Até porque naquele período ninguém nascia de novo. O novo nascimento, ser uma nova natureza, só passou a ser possível depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Amém? Antes disso ninguém nascia de novo. Então que raios aconteceu com Saul? Porque, irmão, o que aconteceu com ele está acontecendo conosco. E o fato de acontecer conosco é pior do que o que aconteceu com ele. Aí você vai me perguntar, por quê, pastor? Porque ele não era alguém nascido de novo e nós somos. Vocês estão entendendo? Então, o que foi que Saul provou? Saul provou de uma nova disposição interna, na qual ele deveria ter mantido e caminhado nisso, e falhou. O que foi essa transformação numa nova pessoa? Já que ninguém no Antigo Testamento podia nascer de novo, o que Saul desfrutou? Saul desfrutou de uma nova disposição interna. O que Saul precisava ter feito, irmão, para não ter sido reprovado? Saul deveria ter mantido e caminhado naquilo. Deus deu início a algo na vida de Saul, só que Saul não teve o cuidado de manter e caminhar naquilo que Deus começou a fazer na vida dele. Deus começou algo na sua vida? Eu não estou sentindo muita firmeza. Deus começou algo na sua vida, irmão? Mas o que Saul fez? Veja, a queixa do Senhor a Samuel a respeito de Saul foi:
se você avançar alguns capítulos, lá no capítulo 15, verso 11, você vai ver que a queixa do Senhor para Samuel foi: Saul me abandonou e deixou de seguir as minhas instruções. Ouça isso aqui, ó. Esse abandonou que Deus está falando aqui para Samuel é perder a disposição interna de seguir ao Senhor. Então escute, quando Saul é transformado numa nova pessoa, ele estava recebendo uma nova disposição interna para seguir ao Senhor. Só que quando Saul é rejeitado, quando Saul abandona ao Senhor, o que Saul está fazendo? Ele está perdendo essa disposição interna de seguir ao Senhor. Uma das principais instruções que Saul recebeu de Samuel está aí no verso 7, voltando no texto. Lá vai dizer assim, ó: quando esses sinais se cumprirem, faze o que você achar melhor, pois Deus é contigo. Um dos problemas de Saul foi que ele passou a sua vida fazendo o que ele queria. Eu acho que Saul, eu falo assim, quando eu acho, eu estou viajando na maionese. Eu não posso afirmar isso, ok? Amém? Como eu disse, vocês não precisam do que eu acho. Mas se eu posso achar alguma coisa no meu achismo, eu imagino o seguinte, que quando Saul ouviu a palavra de Samuel, aí no verso 7, porque Samuel falou para ele, ó, depois que tudo isso te acontecer, faz o que você quiser, porque o Senhor vai estar contigo. Eu acho que Saul ficou preso nessa palavra pro resto da vida dele, e ele viveu fazendo o que ele achava que ele tinha que fazer. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se deu mal. Porque ele recebeu instruções que deveriam ser seguidas à risca. E ele continuou fazendo o quê? O que ele achava que tinha que fazer. O problema de Saul foi que ele continuou sempre achando que o que ele tinha para fazer era melhor. Isso não é muito diferente dos nossos dias. Muitos pensam que podem fazer o que quiserem e que vai terminar bem. Não é assim, irmão. Mas não é mesmo. Não é simplesmente você ter vindo para o Senhor que significa que você pode continuar vivendo do jeito que você quer. Achando que tudo que você está fazendo está sendo aprovado. Irmão, escute o que eu vou dizer para você. Assim como houve aprovação e desaprovação no Antigo Testamento, há aprovação e desaprovação no Novo, irmão. Em relação a isso, Deus não mudou. Basta você conhecer um pouco de Bíblia e você vai ver que Deus não mudou. Amém? Mas veja, se nós que recebemos uma nova natureza erramos tanto, o que sobraria para Saul que não tinha essa nova natureza? Nós pensamos que Saul ele foi reprovado por sua desobediência, certo? Se eu perguntasse para você, o que você acha que Saul foi reprovado? A maioria de vocês ia dizer, porque ele foi desobediente. Sim ou não? Mas a desobediência não foi a causa primária da reprovação de Saul. Não foi a causa primária. A desobediência foi uma consequência de outra coisa. Pergunte para mim, o que, pastor? A incredulidade dele. Porque, irmão, por mais que Saul tenha sido tocado por Deus, Saul não conseguiu confiar em Deus o necessário para lhe obedecer. O maior problema de Saul foi a sua incredulidade. A desobediência foi uma consequência da incredulidade. Talvez eu e você ainda não nos atentamos para isso, mas fé e obediência estão conectados. Fé e obediência andam juntas. Quer ver uma coisa? Lembra de Pedro? Ele e seus companheiros haviam pescado a noite toda, sim ou não? Nada tinham apanhado, não foi isso? Jesus vira para eles e manda eles fazer o quê? Lança a rede do outro lado, não foi isso? Pedro não acreditou na palavra de Jesus? E aí Pedro diz o quê? Senhor, segundo a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, eu vou obedecer o que o Senhor disse. Escuta isso aqui. A fé de Pedro na palavra de Jesus gerou obediência e a obediência fez a fé se manifestar. Por que Saul não obedeceu a Deus? Porque ele era incrédulo. Porque a fé gera a obediência e a obediência faz a fé se manifestar.
Então, a desobediência de Saul em relação a Deus era um reflexo da incredulidade dele. Talvez Saul nunca conseguiu se apegar a uma fé totalmente em Deus, como nós vemos, por exemplo, Davi se apegando, como nós vemos, por exemplo, o pai da fé, Abraão, se apegando, como nós vemos, por exemplo, aqueles inúmeros exemplos de Hebreus, que fala de quem? Dos heróis da fé. Uma das coisas em comum que Deus sempre buscou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, foi pessoas que crescem. Irmão, aqui está mais um exemplo de algo lá da antiga aliança que perdura na nova aliança. Assim como Deus sempre buscou homens que crescem lá, Ele continua buscando homens que creem aqui. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, Abraão, antiga aliança, sim ou não? Na verdade, se você for lá para Hebreus, todos os heróis da fé, todos, são do Antigo Testamento. Todos eles. E aí, quando Deus precisou olhar para Saul, Deus não encontrou essa fé no coração de Saul. E porque não havia essa fé no coração de Saul, ele não conseguiu obedecer a Deus. Você está entendendo? Eu te pergunto, por que a história de Saul não é narrada entre os heróis da fé em Hebreus? Porque Saul abraçou a incredulidade e morreu com ela. Nós temos a história de Saul registrada como exemplo a não ser seguido. Se ele tivesse crido, certamente ele estaria entre os memoriais da fé. Acredite em mim, no céu tem uma galeria, no céu tem uma sala específica, nessa sala tem um monte de armário, um monte de prateleira, um monte de livro, e lá nesses livros estão registrados os memoriais da fé. Só que Saul não está lá. Sabe por quê? Porque Deus só dá testemunho dos que creem. Deus não testemunha dos incrédulos. Os incrédulos são um tipo de testemunho a não ser seguido. Deus está dando testemunho daqueles que creem. Posso ouvir um amém? Por isso a Bíblia nos chama, querido, para não abrirmos mão da nossa confiança. Por quê? Porque a sua confiança tem grande galardão. Onde está isso, pastor? Também está em Hebreus. Um capítulo antes dele falar dos heróis da fé. Qual capítulo de Hebreus fala dos heróis da fé? Em Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé, sim ou não? Só que no capítulo 10, olha o que vai dizer lá a partir do verso 35. Para você e eu não abrimos mão da nossa confiança. Diz lá, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Saul perdeu isso. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Outro erro de Saul. Saul não perseverou em andar em obediência à palavra de Deus. Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a Saul aqui. Foi isso que aconteceu com ele. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você podia ter dado um amém, um pouco mais empolgado, porque senão eu vou achar que você está num caminho de destruição. Eu disse que você não é daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para ser salvo. Deus não se agradou de Saul, porque ele não se apegou à fé, irmão. Ao contrário, ele retrocedeu e por isso teve um final indesejado. Saul se aplica nesse verso 39, entre os que retrocedem. É aqui que você encontra Saul. Entre aqueles que voltaram para trás. Eu vou confessar um negócio para vocês. Um dos meus maiores temores, há algum tempo atrás, sempre foi esse retroceder. Uma das coisas que eu mais tinha medo. E quando eu falo de retroceder, eu não estou falando só de voltar para aquele lugar do qual Deus um dia me tirou. Eu estou falando de retroceder na fé. Esse era um dos meus maiores medos. De abandonar aquilo que um dia eu professei. Por quê?
Porque, irmão, eu entendi uma coisa de uma vez por todas: não tenho para onde voltar. Vou para onde? Esse é o problema de muitos de nós. Sempre temos para onde voltar. E quando você tem para onde voltar, significa que você é um candidato a abrir mão da sua fé, que você é um candidato a abrir mão daquilo que um dia você professou, que você é um candidato a abrir mão da sua confiança. E, querido, elimine da sua vida de uma vez por todas, do seu vocabulário, do seu dicionário, a palavra voltar para trás. Elimine de uma vez por todas do seu vocabulário o retroceder. Você só tem um caminho, é para o alto e avante. A palavra retroceder, nesse texto de Hebreus, no capítulo 10, ela possui vários significados. Eu vou dizer alguns aqui para você. A palavra retroceder significa voltar atrás, rebaixar, pessoa tímida. Preste atenção nisso aqui, porque o retroceder aqui está ligado com timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E a timidez não é aquela timidez que você conhece, essa timidez. Não é esse tipo de timidez que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma timidez que impede com que a pessoa possa, em fé, viver para Deus, se expressar a Deus, andar com Deus. É esse tipo de timidez, amém? Mas olha mais os significados. Pessoa tímida, daqueles que por causa da sua timidez hesitam em declarar o que creem. Tem gente que é tímido, irmão, não declara a fé de jeito nenhum, porque fica com medo do que os outros vão dizer, ficam com medo de ser perseguidos, ficam com medo de um monte de coisa. Olha o significado, ainda tem mais. Não estar disposto a declarar por medo, retirar-se para dentro de si. Olha o significado da palavra retroceder. Não estar disposto a declarar por medo, retirar-se para dentro de si. Como? Retirar para dentro de mim? Me esconder no meu interior? A respeito desse último significado, deixa eu te dizer algo. Cuidado com as mensagens motivacionais que se ouve de muitos coaches hoje. Muito cuidado, irmão. Porque a mensagem na boca de muitos desses homens aí é que você precisa confiar mais em si mesmo. É assim ou não é? E o problema é que a gente está reproduzindo muitas vezes essas mensagens. A gente acha bonitinho, vai lá, reposta no Instagram, reposta no status, confia em si mesmo. E o que eles estão dizendo sutilmente é que você é a sua própria resposta. É isso que eles estão dizendo. E quando diz aqui em retroceder, a palavra, um dos significados dela é retirar-se para dentro de si mesmo. E o que a gente está ouvindo é: confie em si mesmo, seja a sua própria resposta, você é capaz em si mesmo, você é autossuficiente, irmão. Eu conheço alguém que se enquadra bem nessas características. Pergunta para mim, quem, pastor? Satanás. É Satanás que é autossuficiente. Agora, olha a característica de Saul: autossuficiência. Aqui é um dos motivos pelo qual ele foi rejeitado. Ele era autossuficiente. Ele não aprendeu por meio da fé depender de Deus. Ele dependia de si mesmo. Então esse retroceder foi um lugar que Saul encontrou dentro de si mesmo para se bastar, para poder fazer as coisas do jeito dele. E fé, irmão, não tem como fundamento o homem. Fé não é um mergulho sobre si, mas um mergulho em Deus. Fé não é você se refugiar no seu próprio eu, mas em quem Deus é. Só que Saul não sabia disso, ou ao menos ele não viveu isso. Saul dependia de si. Então, baseado no que o texto de Hebreus diz sobre retroceder, quem se retira para dentro de si mesmo pode estar manifestando uma característica contrária, como incredulidade, medo, insegurança, e esse era Saul. Pastor, mas não vai ter um momento em que eu vou precisar me voltar para dentro de mim? Vai. Só que esse momento é um momento para você se julgar, é um momento para você se corrigir. Só que até nesse momento você precisa ter a ótica correta para fazer isso. Você precisa se ver com os olhos de Deus, amém?
Quando você tiver que olhar para dentro de si, você tem que olhar com a visão certa, com a ótica certa, com a perspectiva certa, porque o fundamento para a sua vida não é você mesmo, é Deus. E se você se olhar sem a ajuda de Deus, sabe o que você vai ver, irmão? Sabe o que você vai ter? Só desesperança. Mas se você se ver com os olhos dele, você vai encontrar a saída. O que aconteceu com Saul foi que ele não deu continuidade ao que Deus começou na vida dele. Ele não desenvolveu relacionamento com Deus. Cheguei no ponto que eu queria. Olha a comparação. Saul se encontrou com os profetas e o texto diz que ele foi transformado num novo homem, certo? Deus começou uma obra na vida dele, sim ou não? Agora, o que aconteceu comigo e com você quando nascemos de novo? A Bíblia também diz que Deus começou uma obra nas nossas vidas, amém? O que você tem que fazer? Você tem que manter aquilo que Deus começou na sua vida. Você tem que dar continuidade daquilo que Deus começou na sua vida. Posso ouvir um amém? Você tem que estabelecer um relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? O que Saul deveria ter feito a partir do momento em que Deus transformou ele no novo homem? Saul deveria ter caminhado com Deus, desenvolvido relacionamento com Deus, ter crescido em Deus, e ele jamais teria sido reprovado por Deus. Leia, irmão, a história de Saul. Eu te aconselho, vai ler a história de Saul e tenta encontrar algo que fale do relacionamento dele com Deus. Você não vai encontrar. Pega todo o texto que fala sobre Saul e vai lá e tenta destacar assim algo do relacionamento de Saul com Deus. Você não vai encontrar, mas leia a história de Davi e você vai ver o apego que Davi tinha com Deus. Está vendo a diferença de um para o outro? Foi por isso que Deus foi buscar um homem segundo o seu coração. Porque Deus, quando olhou para Davi, viu alguém que queria relacionamento. Viu alguém que cria nele de fato, de todo o coração, e queria obedecê-lo. Por isso, querido, eu disse que para entendermos o que aconteceu com Saul, precisamos olhar para a nossa própria vida. Porque nós professamos uma fé no mesmo Deus que Saul tinha. O Deus de Saul não era diferente e não é diferente do nosso Deus. A fé que Saul deveria ter tido naquele Deus é a mesma fé que nós devemos ter nesse Deus. Só que como ele, muitos trilham um caminho de dependência, independência e autossuficiência. Irmão, aqui está o erro de Saul. Um caminho de independência e autossuficiência. Saul se bastava. E deixa eu te dar uma palavra: a graça não repousa sobre quem se basta, mas sobre quem depende. Samuel mandou ele esperar. Ele foi fazer o quê? Ele achou que ele se bastava, que ele podia oferecer o sacrifício. Ele foi e fez. Saul teve a sua oportunidade, irmão, assim como nós temos a nossa. Mas será que não estamos repetindo os erros de Saul? O meu foco nessa noite está nisso: independência e autossuficiência. E será que nós não estamos repetindo os mesmos erros de Saul? Será que o que Deus fez em Saul foi insuficiente, ou foi Saul que se tornou autossuficiente? Será que Deus falhou na transformação que ele operou na vida de Saul? Não! Assim como Deus não falhou em fazer eu e você nascermos de novo. Não foi Deus insuficiente para operar na vida de Saul, mas foi Saul que se tornou autossuficiente, que é o caminho que muitos de nós estamos buscando. Autossuficiência, independência. Autossuficiência, irmão, é o poder do Deus chamado eu. O Senhor não precisava de um rei sobre o seu povo. Deus desejava ser o rei deles, mas o Senhor os deu um rei. E o que Deus buscava nesse rei era que ele pudesse transmitir o coração de Deus. E nisso Saul falhou, porque não dependia de Deus. Como que Deus poderia ser glorificado através de Saul, se Saul não dependia de Deus? Deus não queria com que o seu povo tivesse um rei sobre ele. Você já leu isso na Bíblia? Quando o povo começa a pedir um rei para Samuel, Samuel vai para Deus. Deus vira para Samuel e fala: Samuel, relaxa, cara.
Porque não é a você que eles estão rejeitando, não. É a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus não queria, irmão, não estava nos planos de Deus colocar um rei sobre o seu povo, porque Deus queria ser o rei sobre o seu povo. Só que aí Deus faz o quê? Atende o clamor do povo. E aí ele levanta Saul. Um rei que representava o coração daquele povo. Só que aí Deus não se agrada desse rei. Aí Deus faz o quê? Levanta um rei segundo o seu coração. Qual era a ideia que Deus estava querendo passar ao levantar um rei segundo o seu coração? Era que através desse rei ele pudesse manifestar o coração de Deus às pessoas. O coração que agrada a Deus, irmão, é aquele que se apega a Ele e não o que toma o caminho da independência. Tem muita gente, desculpa, eu vou dizer isso aqui, mas eu preciso dizer. Tem muita gente que está num caminho de independência achando que está agradando a Deus. Não está não, irmão. Porque o caminho de independência é um caminho de autossuficiência, é um caminho de alguém que se basta, é um caminho de alguém que não está andando por fé. E se você não anda por fé, você não pode agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O caminho da independência é ruim em vários os sentidos. Os independentes se bastam, se isolam, lutam sozinhos, sofrem sozinhos, não se sujeitam a ninguém, tomam decisões sem pensar no próximo se vai prejudicá-los ou não. Em outras palavras, o caminho de independência é um caminho de autossuficiência. Quando você encontrar essas pessoas, sabe o que você está encontrando? A raiz ou a semente de Satanás na vida dessas pessoas. É difícil de ouvir isso, sim ou não? É difícil, não é, irmão? Se você fosse essa pessoa independente e autossuficiente, e alguém falasse para você que você tem a semente de Satanás aí, você ia gostar? Você ia gostar? Não, mas deixa eu te dizer, querido, o caminho de autossuficiência foi o caminho que Satanás escolheu. Eu também não estou falando, irmão, para você viver na dependência de homens, porque a Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3:5, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, mas nossa suficiência vem de Deus. Paulo diz. E se tem uma coisa, irmão, que eu não quero, é você dependente de mim, mas se tem outra coisa que eu também não quero, é você independente de Deus. Irmão, eu já tenho um fardo para carregar. Eu mesmo. E ele está pesado. Quase 100 quilos. Se tem uma coisa que eu não quero, e a Bíblia diz que nós temos que carregar os fardos uns dos outros, sim ou não? Mas então uma coisa que eu não quero é tornar você dependente de mim, mas tem uma coisa que eu não quero mais do que isso, é que você se torne independente de Deus. Irmão, eu sou um cara, e eu já disse para vocês algumas vezes, eu leio muitas coisas nas redes sociais, muitas coisas. Vejo muitas coisas. E se tem uma das coisas que eu mais vejo hoje, são pessoas independentes e que se dizem ser cristãs. Você vai para as redes sociais, para as páginas cristãs. Você vai lá nas publicações que falam de Deus, vídeos que falam de Deus, sei lá, os textos. Você abre os comentários lá, o que você mais vai ver é gente independente. É gente que se basta. Às vezes eu estou lá vendo negócio, eu começo a escrever, a Ana, já vai, né? Já vai comentar. Já vai caçar confusão. Irmão, me dá um comichão. Aonde esse povo está vivendo? Um povo cego que acha que está vendo, mas mal sabe que são autossuficientes, estão num caminho de independência, que pensam estar agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus. O problema de Saul, irmão, foi parar num ponto em Deus e não continuar se desenvolvendo nele. O problema de todos nós é esse. Deus começou uma boa obra, e sabe o que nós fazemos? A interditamos. Aqui está o problema de Saul. Deus começou algo, mas ele não levou aquilo lá a bom termo.
Ele não deu continuidade. E não era porque Deus não queria. Tanto é que Deus vai falar para Saul, através do profeta Samuel: Saul, se você tivesse obedecido o que Deus tinha falado para você, Deus teria estabelecido seu reino. Deus teria firmado o seu trono. Eu quero te dizer algo, irmão. Aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo. Nem que Ele precise nos quebrar para não nos perder. Eu te dei uma boa notícia, hein? Caramba, hein? Pastor, mas como assim? Deus me quebrar é uma boa notícia? É. Porque é melhor Deus te quebrar para não te perder do que Ele deixar você inteiro e você ir para o inferno inteiro. O texto de Samuel diz que Deus se arrependeu de haver constituído Saul como rei. Essa palavra arrepender tem um de seus significados estar sentido, sofrer, pesar. Deus sentiu de Saul não querer segui-lo. Olha para mim. Vamos lá, não vou demorar muito mais não, vou terminar. Diz o texto que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Se você for pesquisar essa palavra arrepender, um dos significados dela é que Deus sentiu pesar. Deus ficou sentido. Com o que Deus sentiu? Deus não queria com que o fim de Saul fosse aquele, irmão. A Bíblia diz que Deus não quer com que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus queria com que Saul pudesse ter seguido ele. Amém ou não? Só que aí vai dizer lá que Deus ficou triste porque Saul não quis segui-lo. Porque Deus sabia qual era o resultado final de um caminho de rebeldia, de um caminho de independência, de um caminho de autossuficiência. Deus sente por nós quando entramos num lugar de independência, Ele sabe onde isso pode terminar se Ele não fizer algo. É por isso que, por amor de nós, Ele intervém. Você tem que dar graças a Deus por Deus colocar o dedo na sua ferida. Você tem que dar graças a Deus por Deus esfregar sua cara na parede. Você tem que dar graças a Deus por Deus esfregar sua cara no chão. Que é isso, pastor? Deus vai me humilhar. Pois é, Ele diz assim: se humilha você, porque se você não se humilhar, você vai ser humilhado. A gente também não gosta de ouvir isso. Então Deus tem que intervir em nosso favor. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para intervir em nosso favor, para não terminarmos como Saul, mas como Davi. Você tem o Espírito Santo para quê, irmão? Se você me perguntasse assim: pastor, descreve para mim uma missão, só uma missão do Espírito Santo. Só uma, ele tem várias. Descreva para mim uma missão do Espírito Santo. Eu vou descrever para você uma missão do Espírito Santo: transformar a mim e a você, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Essa é a missão dele. Gerar em nós pessoas que o amam, que o seguem, que confiam nele, que dependem dele, que o obedecem. Posso ouvir um amém? Mas é preciso dependermos do Espírito Santo para tal. E eu sei que você pode fazer isso, basta você querer. E o meu querer, o nosso querer, aliado com o querer dele, sabe o que vai fazer? Vai fazer o trabalho. Quando você quer e o seu querer está aliado ao querer dele, as coisas acontecem. Deus queria com que Saul o obedecesse, mas Saul quis obedecer. Então as coisas não puderam acontecer. Tudo saiu fora do quê? Do prumo. Tudo saiu fora da ordem. Porque, irmão, Saul ser rejeitado era algo ruim. Não só para Saul, mas algo ruim sobre todo o povo. Deus não vai rejeitar você. Deus aceitou você. Em Cristo. Amém? Só que, irmão, nós não podemos ter o coração que Saul tinha. Incrédulo, independente, autossuficiente, desobediente. Por isso eu te fiz a pergunta: será que nós não estamos cometendo os mesmos erros de Saul? Pessoas que se bastam, pessoas que não aceitam nada, não se ligam com nada.
Não foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Ele foi para formar esses homens e mulheres com um coração como o de Deus. O salmista diz: Senhor, renova em mim um espírito reto, um coração puro. É o que Deus precisa fazer em nós, irmão. Nós temos um espírito nascido de novo. Só que nós precisamos ter essa disposição latente nas nossas vidas. Por que a gente vive mais independente do que dependente? Porque a gente não está permitindo com que a vida desse homem interior, no qual Deus começou uma boa obra, nos guie. A gente está permitindo o quê? Com que a vida do homem exterior guie os nossos caminhos. E olha o que aconteceu com Saul. Não é esse caminho que Deus preparou para nós. Você entendeu essa palavra? Saia dessa independência. Saia da autossuficiência. Dependa do Senhor. Porque o que Ele começou em você, Ele é poderoso para completá-lo até o dia de Cristo. Amém? Fica de pé aí.